Gente de Deus, graça e paz. Tem um texto que Paulo cita do Velho Testamento, que é Abacuque 2,4. Ele cita aqui em Romanos 1,17. Ele diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O texto de Abacuque, que é Abacuque 2,4, diz para nós: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. As pessoas têm de viver, todos nós temos de viver, temos de trabalhar, temos de correr atrás de nos sustentar, temos de nos relacionar com outras pessoas, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, especialmente dentro de casa, marido, mulher, filhos, tio, avô, pai, mãe, vizinhos. Essa é a vida, a dinâmica da vida é essa. Existem muitos modos de viver. O mundo ensina a gente a viver de um jeito, né? Na dependência de amizades, muitas vezes, na dependência de circunstâncias, né? Na expertise, né? Nos saberes. Todos nós temos de viver, ganhar o pão de cada dia, sustentar nossa casa, sustentar nossa família. Mas o modo como a Bíblia mostra que a vida deve ser vivida é desse jeito, é pela fé. O justo, ou seja, não é o justo baseado na sua própria justiça, mas é aquele que foi justificado por Cristo, né? O texto de Romanos capítulo 5 diz: justificados pela fé. Tenhamos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante perceber que o texto lá, no original, é tendo sido declarados justos, né? Nós sofremos essa ação da justiça de Deus. Então, uma vez que esta é uma realidade na vida do crente, o padrão que a gente deve seguir é o da Escritura. Então, o justo vive pela fé. Não é a fé maluca de comprar aquilo que não pode pagar, né? Não é uma fé irresponsável de que eu vou fazer e eu sei que mesmo a situação estando assim, assim, assado, Deus vai entrar com providência porque eu tenho fé para isso. A fé bíblica não é a fé do Gilberto Gil, que diz que andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Ou seja, não é a fé em si mesma. A fé que a Bíblia ensina trata-se de uma ponte entre mim e Deus. Eu confio no Senhor. Eu sei que Ele está comigo. Eu sei que Ele vai fazer as coisas acontecerem na minha vida. Mas isso não tem a ver com as minhas irresponsabilidades. Minha mãe dizia que Deus não é meu parceiro, né? Deus não é meu parceiro de aventuras irresponsáveis. A ideia não é essa. O jeito de viver pela fé é orientando-se pelas Escrituras. O próprio Paulo fala isso quando ele diz aqui no versículo 17 de Romanos, né? A justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, como que ela se revela no Evangelho? Os modos como Jesus andou, como fomos ensinados e somos ensinados até hoje a andar. Então, pense nisso. Nós, cristãos, devemos andar pela fé. E andar pela fé significa andar segundo o que a Escritura ensina, ou seja, segundo o Evangelho. E é isso que nos garante paz. E é isso que nos garante um coração leve, mesmo diante de circunstâncias difíceis muitas vezes. Nós temos paz com Deus, porque a gente anda pela fé. Deus te abençoe. Graças a Deus.